Bom dia, PCNP de História, Andresa, né? É com grande carinho e admiração aí que venho lembrar a todos vocês, professores, que iniciamos, né, uma ATPC sobre educação antirracista no dia 31 de agosto e 1 e 2 de setembro, e que daremos aí durante esta semana, né, a continuidade. Bom, eu quero lembrar também, vocês todos aí, que a educação antirracista é aquela que entende a discriminação racial como um problema, né, estrutural aí dentro da nossa sociedade, que pode estar presente em todos os lugares, inclusive, né, gente, na unidade escolar. Bom, a gente promovendo aí uma educação antirracista, a escola está trabalhando para desconstruir o racismo em toda a sociedade. Já vamos combinar, né, que a gente prepara as crianças, os adolescentes e os jovens para uma cidadania com equidade. Portanto, é muito importante que os professores de todas as áreas do conhecimento, né, trabalhem aí as questões raciais, culturais e as de representatividade, mostrando aí a diversidade como um valor essencial, né, para toda a comunidade escolar. Eu convido vocês nesse momento para que, acima de tudo, estejam atentos à sua sala de aula, porque é nesse contexto onde práticas pedagógicas se realizam que o racismo também se expressa. Bom, às vezes ele se expressa de modo sutil, né? Ou não. Às vezes velado ou evidente. Enfim, oferecemos nesse momento um espaço aí formativo para que as áreas possam pensar, né, dentro do currículo, o nosso fazer aí pedagógico de modo a tornar nossa ação cada vez mais antirracista. Uma boa formação a todos vocês. Bom dia, professores! Meu nome é Audrey, sou PCNP de Matemática. E hoje, o nosso TPC, o tema é Diversidade Cultural. Então, eu, juntamente com a PCNP Nídia, que representa a área de Ciências da Natureza, vamos estar falando um pouquinho sobre o tema dentro do nosso currículo, né, dentro do nosso componente curricular. A diversidade cultural a gente traz, né, dentro como base a Lei 10.639 e a Complementar 11.645, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né, nos nossos próximos slides. Para nós iniciarmos nossa conversa, a gente trouxe esse livro, né, não sei se é de conhecimento de todos, foi o Emicida que escreveu, o tema é Amoras. E esse livro, ele traz muita representatividade, né? Principalmente para a criança. E apesar da forma genuína que traz, a escrita, né, de uma forma muito doce, ele traz uma mensagem por trás de tudo isso. A mensagem principal é a representatividade, mas ele traz a questão de cultura, de personagens negros, que fez parte de toda a história, de toda a construção. E no livro, a criança, né, porque Amoras, né, para quem não leu o livro, ele fala das amoras e aí ele fala que as amoras são pretinhas, né, e quanto mais pretinhas, mais doce, né. E a criança, né, fica maravilhada e faz a comparação final dizendo, ai papai, que bom, né, eu também sou pretinha. Então, a mensagem que o livro traz, a importância dessa representatividade da criança desde pequena, né, dela se reconhecer, de valorizar, de entender as suas origens e querer parecer, né, com algo bom, e é toda a mensagem positiva que o livro traz. Então, eu recomendo a leitura, é uma leitura simples, mas para a criança faz toda a diferença. E aí, pensando em questão de representatividade, a gente trouxe uma questão para a gente começar, né, a nossa reflexão sobre o tema, e aí eu gostaria da participação de vocês no chat. Então, qual o nível de representatividade nas suas aulas? Então, você, enquanto professor, o quanto você prepara as suas aulas pensando nessa representatividade? E aí a gente vai deixar uma escala, vamos pensar numa escala,
de 1 a 10, aonde você se vê nessa escala? Então, a gente vai começar a nossa discussão pensando nessa escala. A gente vai dar 3 minutinhos para vocês colocarem aí no chat qual é o número que vocês se identificam dentro dessa escala. Obrigada pela participação no chat. É uma pequena reflexão, né? É importante a gente pensar enquanto educadores na nossa prática e o que a gente vem fazendo e o que a gente vai mudar a partir daqui, né? Então é importante olhar, se colocar na situação e falar, poxa, não tô tão legal, vou melhorar. Ou, nossa, que legal, eu já faço isso há muito tempo e eu acho que estou numa posição boa da escala. É uma questão de reflexão mesmo, esse primeiro momento, tá bom? E a gente vai falando nisso durante toda a formação. E aí, ainda dentro do tema daquele livro, né, do Emicida, o Amora, lá no final do livro, existe um comentário, né, que foi feito pelo Sérgio Vaz. Sérgio Vaz, ele é um poeta brasileiro, produtor musical da periferia, e é bem legal vocês conhecerem um pouco da história dele. Ele faz muitos projetos, tem muitos livros, teve muitas premiações. Ele faz um trabalho muito bom dentro da periferia. Ele tem uma cooperativa, chama Cooperativa Cultural da Periferia, né, que é o que está aqui na camiseta dele, a Cooperifa. Então, o Sérgio Vaz, ele fez um comentário e ele colocou assim: um livro que rega as crianças com um olhar cristalino de quem sonha plantar primaveras para colher o fruto doce da humanidade. E é isso.
Se nós não começarmos com a representatividade dentro do nosso estudante, enquanto eles estão dentro da sua formação, e desde sempre, vamos colocar desde os pequenos, né, e plantar essa semente boa, nós não vamos conseguir colher frutos bons. São eles que vão ser a nossa sociedade, eles são os cidadãos que nós estamos formando, ajudando nessa construção. Então, nós precisamos plantar isso, né? Nenhuma criança nasce preconceituosa, nenhuma criança nasce se sentindo maior que a outra ou inferior à outra. Então, isso a gente precisa ir trabalhando, conversando. E na sala de aula, né, é um espaço em que acontecem muitas coisas boas e às vezes não tão boas. E nós, enquanto educadores, a gente não pode se calar ou omitir. A gente tem que trazer, né, representatividades, palavras boas, para que sejam inspiradoras e seja de representação para todo mundo que está ali dentro. Todo mundo precisa se sentir representado de alguma forma. E nós podemos fazer isso enquanto educadores, né? E aí, é tão importante na construção desse cidadão que vem isso dentro das competências da BNCC, né? Dentro das 10 competências que a gente pensa na educação integral do estudante, a gente tem as competências que é voltada justamente para essa questão da diversidade cultural, a importância de mostrar outras culturas. E aí, lá na primeira competência, que é conhecimento, ele fala valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A segunda competência também fala pensamento científico, crítico e criativo, exercitar a curiosidade intelectual e reconhecer a abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Na competência 3, na 6 e na 9, também traz essa questão. Então, na 3, ele fala repertório cultural, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. A sexta competência, ela fala sobre trabalho e projeto de vida. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. E empatia e cooperação, que é a nona competência. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, veja, são muitas competências dentro das 10 competências que nós temos na construção e pensando na educação integral, que volta para essa questão cultural, porque é uma representatividade, de você incluir todos, né? Acolher a todos, e todos saberem as origens e ter outros saberes também. Dentro do nosso currículo de matemática, né, dentro da competência específica de matemática, também traz, né? Então, se a gente olhar lá no ensino fundamental, a primeira competência diz reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. No ensino médio, também eu tenho, né, 2 competências que ele traz a questão de cultura. Então, assim, lá na primeira competência, utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos
para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das ciências da natureza e humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral. E propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis com base na análise de problemas sociais, como os voltados à situação de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprias da matemática. Então veja quantos documentos, né, lá do nosso currículo, da BNCC, vem trazendo essa importância, onde a gente encontra que é necessário, e dentro do nosso currículo se faz, sim, mais do que necessário, né, falar sobre o tema. Tem a legislação, que nos traz, né, embasamento, né, para todos esses documentos norteadores, tem uma legislação que diz que no nosso currículo, dentro de cada currículo, né, não somente no nosso de matemática, mas dentro de todos os currículos, é obrigatoriedade falar sobre o tema. Então, essa Lei 10.639 de 2003, ela traz a obrigatoriedade da presença da temática da história afro-brasileira, né, e da cultura africana. E aí depois veio a complementar, que é a 11.645, em 2008, que ela traz para incluir a cultura indígena também dentro dos nossos currículos, tá? Então, essa é a lei que norteia todos os nossos documentos. E aí, pensando em matemática, né, e pensando lá na história da matemática, a gente vai perceber que dentro desse contexto, muita coisa foi deixada, né, de lado, foi omitida, e aí a gente vai contextualizar um pouquinho. Se a gente pensar dentro da história da matemática, e a gente pensar de como veio toda a construção de toda a história, né? Se a gente hoje, dentro do componente de história, a gente está ressignificando muita coisa do que está registrado, do que foi pintado, né, daquela época, se a gente olhar para dentro de cada currículo, a gente vai ver que a história ela não está muito bem contada, né? Tem muita coisa que foi omitida. E na matemática não é diferente. Muita coisa foi deixada de lado dentro do pensamento europeu. Então, aqui, a negação do passado científico e tecnológico dos povos africanos e a exacerbação do seu caráter lúdico foi uma das principais façanhas do eurocentrismo e que ainda hoje abala fortemente a autoestima das populações africanas e da diáspora, pois os métodos, conceitos e muitos cientistas europeus deram a impressão ao restante do mundo de que os africanos não tiveram uma contribuição relevante para a construção do conhecimento universal. Então, quando a gente começa a estudar a história da matemática, a contribuição do povo africano ela foi gigantesca e não existe registro disso. Começou-se outros registros a partir do que os europeus começaram a transmitir e universalizar para todo mundo. Tanto que na matemática, os nossos matemáticos que nós usamos dentro de teorias e todo o cálculo, a maneira de calcular, é todo europeu. Tem muito pouco registro, porque a intenção era justamente diminuir a maneira como outras culturas pensavam matematicamente e dizer que aquilo não era o pensar matemático, que aquilo era uma maneira muito simples e foi se diminuindo essa questão da cultura africana, diminuindo os seus conceitos, as habilidades que se usava matematicamente, e quando a Europa, né, tomou conta de tudo, passou a ser a única forma de pensar matemática, que é a forma europeu. Então, o que a gente fala de eurocentrismo, a maneira de pensar europeu. E foi isso que foi vendido para o mundo. Eles destruíram muitas coisas. Dentro de histórias da matemática, dos historiadores, a gente tem, né, que a Biblioteca de Alexandria, quando foi destruída, e existem várias
formas de pensar, né, de que forma isso foi, quem mandou, né, mas destruiu muitos registros que tinham ali de outros matemáticos. Tem historiadores que contam que a Grécia, de uma forma muito violenta, roubou muitas coisas, né, tomou conta de documentos. Então, tem várias histórias, né, vários historiadores que montam e mostram o seu ponto de vista, mas a gente sabe que muita coisa foi deixada de lado, diminuída, e da contribuição do povo africano que teve na matemática, que isso não foi colocado dentro dos livros, isso não foi colocado dentro da nossa faculdade, por exemplo, quando a gente fez matemática. E é isso que a gente vai ver um pouquinho desses matemáticos. Então, um exemplo acentuado são as características da matemática, pois aponta para precisão, rigor e exatidão, servindo de dominação do poder, cujos heróis são ou da Grécia Antiga ou da Idade Moderna, dos países centrais da Europa, sobretudo Inglaterra, França e Itália. Então, se a gente olhar os matemáticos, e vocês, como é da área, vocês sabem os nomes. Então, se a gente olhar para Tales, Euclides, Pitágoras, Descartes, Galileu, Newton, Carnot, né? Lacaille, entre outros aqui que a gente colocou, né, só para vocês perceberem que todos que nós temos de representatividade na matemática são europeus, né? É isso que a gente tem desde o curso lá de matemática, quando a gente faz nossa licenciatura, é isso que é apresentado, e é isso que a gente vem passando em tempos e apresentando só exatamente essa matemática europeia. Né? Então, aqui são alguns matemáticos, só para vocês perceberem. Né? Aqui, da Alemanha, Fibonacci, Itália, Poincaré, também, França, René Descartes, lá da França também, Euclides, Grécia, Arquimedes, também da Grécia, Isaac Newton, ele é da Inglaterra, Galois, França, esse foi o que descobriu o cubo mágico, né, o que a gente conhece como cubo mágico. Gauss, né, a curva de Gauss, tão conhecida em matemática que a gente usa, também alemão. Pitágoras, Grécia também. Euler, né, a teoria dos grafos, e aí ele também, Suíça. Então, percebam, vamos parar para pensar. Será que só foi os europeus que descobriram coisa importante de matemática? Só eles sabiam calcular? Só eles sabiam pensar matematicamente? Foi a única cultura que conseguiu fazer algo na matemática? Né? Já pararam para pensar que nós só temos essas representações? Né? Então, isso é tudo da construção histórica. Isso interfere em todas as áreas. Né? Então, por ser fruto de países dominantes, a matemática formal se impôs a todo mundo como sendo única, a coisa de gênio. Então, desde a antiga Grécia, Pitágoras e Platão já diziam que a matemática só podia ser compreendida por alguns escolhidos, por pessoas superiores e que estarão mais aptas para o trabalho. E olha, o quanto isso influenciou. Até hoje, né, a gente para conversar, a gente ouve de alunos que já trazem isso dos avós, dos pais. Ai, matemática não é para mim. Matemática é só para quem é inteligente, não é para qualquer um. Então, essa questão de poder, né, desses países dominantes vem de muitos anos. Nós temos esses registros, quando a gente lê a história da matemática, de um suíço de 1758, que já fazia a classificação, colocando o povo africano e as outras, seja o asiático, seja o americano, inferior ao europeu. O europeu colocou como mais inteligente, os que eram os loiros de olhos azuis, os que poderiam fazer algo diferente. Então, essa construção é de muitos anos, é isso que a gente precisa começar a desconstruir. É toda uma história que a gente traz, né, desde a nossa licenciatura, né, quando a gente faz matemática. E aí teve um professor que ele também se incomodou com essa questão, vocês conhecem muito, que é o professor Ubiratã de Ambrósio, e ele também se fez esse questionamento.
Será que só a Europa sabe pensar matematicamente? Será que só existe essa maneira de calcular? Então, ele trouxe o que ele chama de programa etnomatemático, quando ele começa a procurar outras culturas. Lógico, o programa etnomatemático, ele vai muito além de você trabalhar apenas outras culturas e saber outros ter outros saberes, né? O de Ambrósio, ele tem um olhar muito mais crítico a isso, não só de você conhecer outras culturas, mas de você entender que a matemática, ele traz um questionamento, né, de como ela é colocada dentro dos currículos, de como você desenvolve isso, porque todas as ações ele volta para pedagógico, e como você trabalha de uma forma única a matemática para ricos e para pobres, é por isso que não faz sentido para um e para outro. Então, assim, o olhar de Ambrósio vai muito além. Mas ele nos fez, pelo menos, parar para pensar que existem outras maneiras de calcular, que não é só essa maneira. Então, aqui ele traz uma definição do que é esse programa, e muito sucintamente, a gente não consegue aprofundar, porque seria um ATPC, se a gente pensar, só falando do programa desse professor do etnomatemática, que é muito rico. Tá? Mas o que ele define esse programa? Né? É definido como estudo das artes e técnicas que, ao longo da evolução das diversas culturas, permitem ao homem explicar, entender, lidar com, modificar o ambiente natural, social e imaginário, no qual se insere essas culturas. E aí tem uma definição que um outro autor, dentro do seu livro, ele fala do de Ambrósio, e que define bem, né, todo esse programa. Então ele fala assim, o de Ambrósio define a etnomatemática como um programa que parte da realidade e chegará à ação pedagógica. Não implica negar a matemática formal, né? Nem significa querer uma nova matemática, mas sim reconhecer que existem outras formas de discutir em sala de aula. É isso, a gente não vai mudar a matemática, né, que a gente conhece, mas mostrar que existe outra cultura, mostrar o que não foi contado na história, que hoje a gente sabe, hoje a gente tem conhecimento muito maior do que anos atrás de outras pessoas que estiveram antes de nós. Então, a gente pode mostrar, sim, que existem muitas técnicas, o qual a história diz, né, que começa lá na Grécia, que a gente tem o pai da geometria, o pai de alguma coisa na matemática que a gente tem como teoria, que essas teorias não é que não são importantes, não é que eles não tiveram sua contribuição, mas surgiu de algum lugar, né? Os princípios surgiu em algum lugar, não foram princípios deles, foi algo que partiu de alguma coisa e eles evoluíram. Então é importante trazer isso também dentro da sala de aulas e conversar com nossos estudantes. E pensando nessa questão histórica, recentemente, dia 26 de outubro, foi o Dia do Matemático. Aí vamos parar para pensar, nós enquanto professores, né, enquanto educadores, não só nesse momento contexto pandêmico, não, em qualquer contexto, enquanto professor, enquanto sala de aula, o tempo que eu estou na educação. Quantas vezes eu citei um matemático negro enquanto eu estou falando com os meus estudantes, enquanto eu estou dando a minha aula? Além dos matemáticos que nós conhecemos europeus, que a gente já trabalha, todos os seus teoremas, em que momento eu parei e falei, olha, citei, olha, existe tal matemático negro, né, tal professora, cientista ou mulher negra na história? Então, recentemente a gente teve o Dia do Matemático, né, e aí eu trouxe só dois para a gente pensar e lembrar deles, que são extremamente importantes, que fizeram diferença na matemática, a maneira de pensar matematicamente. Um deles é Albert Frank Coss. Então, esse homem, né, ele teve uma tese, foi o primeiro homem que recebeu o título aí de doutorado, né, e a sua tese foi em soluções polinomiais de equações das diferenças. Nós temos outro também muito importante, que foi o David Blackwell. Esse homem, ele teve um teorema. Veja, para o matemático ter um teorema, né,
É porque o seu cálculo, o seu estudo, ele foi muito profundo. Não é qualquer matemático que tem um teorema recebendo o seu nome, ou melhor, o seu sobrenome dentro de um teorema. Então, também são figuras importantes, entre outras. Eu trouxe dois para a gente estar lembrando, pensando, que a gente tem que relembrar, a gente tem que contar, os nossos alunos não sabem. Né? Eles não conhecem essas histórias, eles não têm essa representatividade de dizer, nossa, que legal, teve um professor, teve um matemático, né, negro, e que época? 1940, 1965, naquela época, né, o quanto eles não lutaram para conseguir a posição que tinha. Então tem que trazer isso sim e falar, contar para os nossos estudantes. E aí, vou deixar uma interação, mais uma interação. Porque é importante apresentarmos outras culturas. O que isso muda na vida dos estudantes? Eu espero vocês interagirem no chat e a gente já vai conversando. Obrigado pela participação no chat mais uma vez, pela contribuição de vocês. E por que então é importante, né? Se a gente falou até o momento de toda a construção histórica, que está dentro do olhar, né, da visão europeia, então é importante para aquele aluno que está ali na sala de aula ser representado de alguma forma, dentro da sua cultura, né, dele ter ídolos, para que ele se inspire, de ele ter uma referência. Quando o aluno, ou nós
mesmo, né? O estudante ele tem seu projeto de vida, a gente sempre inspira em alguém. A gente vai olhar e vai falar, nossa, eu quero ser que nem aquela pessoa. Então, quando o professor apresenta ídolos, né, negros, pessoas importantes da história, ele vai se sentir representado de alguma forma. Precisa passar dentro do olhar, do pensamento, isso precisa caber dentro do pensamento da população negra, que ele é capaz também, ele pode. Porque se alguém conseguiu, né, um negro conseguiu, ele também vai conseguir. Pensem, quando a gente teve a representatividade lá do presidente dos Estados Unidos, falar, um negro conseguiu chegar na presidência dos Estados Unidos, eu também consigo, eu consigo fazer outras coisas. Então, é importante a gente trazer na imagem, né? Seja uma imagem dentro da sala de aula. Olha, eu vou trazer crianças aqui para poder falar. Coloque uma criança negra, uma criança branca, uma criança asiática. Ele precisa entender que aquelas crianças, ele também faz parte daquilo de criança. Então, são em pequenas coisas, mas a gente precisa ter esse cuidado quando a gente preparar as nossas aulas. Então, vamos pensar um pouquinho nesse cuidado, né? Que fala sobre representatividade. Simplesmente isso, se sentir pertencente àquele espaço. Então, quando preparar as aulas, falar de pessoas importantes, né, que fizeram diferença na matemática. Por exemplo, livros. Vou trabalhar com livros, traga personagens negros importantes, dentro de filmes. Por que o Pantera Negra foi tão importante para as crianças? Foi a primeira vez que teve um personagem, um herói negro. Quantas crianças não se inspiraram em poder ser, em querer ser? Né? Hoje tem, então é colocado isso. Cantores que representam, né, a comunidade negra, autores, quando a gente tem os livros, os índios. Nós precisamos desconstruir a imagem que o índio, eles só vivem no meio da floresta, despido, que ele só sabe caçar, né, e só sabe viver das ervas. Existem, né, essas aldeias ainda que são totalmente afastadas? Sim, existem. Mas existem outros que estão no meio da sociedade, que se adaptaram e foram estudar. Eles quiseram outros meios, eles não são menos índio por causa disso. Então, eles estudaram, existe índio. Em filmes, existem índios cantores, dentro de todos os gêneros, rock, pop, funk. E tirar esse preconceito. A gente pode ser o que o aluno, o estudante, qualquer pessoa, pode ser o que quiser ser. Né? Ele pode estar em qualquer espaço. Porque a partir do momento que eu vejo um índio que está cantando um gênero musical, por exemplo, como o rock, o meu aluno olhar e falar assim, nossa, um índio roqueiro, isso não é índio, né? Ali não é lugar de índio. Qual é o lugar do índio? Qual é o lugar do negro? Qual é o lugar do branco? É onde ele quiser estar, aonde ele lutar por estar, o espaço é de todos. Então, a gente precisa, sim, traga a imagem de índios que são políticos, que são autores, que são escritores, que são cantores, são dançarinos. Eles vão trazer as suas origens da mesma forma, seja dentro de acessórios, seja dentro das suas pinturas, daquilo que ele acredita dentro da sua religião. Isso não se perde, ele não deixa de ser menos índio. Então, ter essa preocupação também, porque esse olhar do índio ainda é muito precário dos nossos estudantes. Falou de índio, ele imagina o índio pescando. Né? Nós precisamos entender que a cultura indígena, ela existe e nós temos índios em qualquer espaço. Tá? Então, sim, trazer essas imagens. Trazer mulheres negras também, né? Nidina Alves Marques, que foi a primeira engenheira formada no Brasil. Então, falar sobre as histórias. Essas mulheres, lógico, representadas dentro desse filme, né, além das estrelas, mas essas mulheres negras também foram as primeiras a trabalhar dentro da NASA, eram matemáticas, as primeiras engenheiras dentro da NASA. É uma representatividade. Outra, a primeira mulher negra astronauta a ir para o espaço. Então, nós temos muitas representatividades. Existem diversas maneiras de trazer isso dentro do nosso componente. Bom? E aí vamos pensar um pouquinho dentro dos temas, já que a gente está falando da nossa área de matemática, de que forma a gente pode contribuir quando nós estivermos preparando a nossa aula. Além das imagens que
que a gente pode trazer a qualquer momento, pensar nos livros e tudo mais. Vamos pensar nos temas. Se a gente for falar de geometria e simetria, seja lá no fundamental, seja no médio, né, quando a gente está desenvolvendo as habilidades, vamos falar um pouquinho do tema. Uma sugestão é trazer as imagens. Essa aqui é a Esther Malangu. Ela é, né, do povo Nidebelé. Então, essas imagens, são mulheres só que pintam dentro do povo Nidebelé. Elas fazem essas pinturas em volta das casas, dentro de um ritual de passagem de menino para homem, 18 a 20 anos. Então, os meninos eles ficam numa escola de circuncisão. E dentro desse período, elas vão pintando essas casas do lado de fora, que mostra que naquela casa está passando, né? O homem está se formando homem, na verdade, nessa transição aí da vida adulta que eles colocam, né? E essas pinturas, elas são sempre bem coloridas, figuras geométricas, simétricas. E a Esther, ela ganhou visibilidade, né, em 1889, internacionalmente. E aí, lá em 1991, a BMW convidou a Esther para fazer essa pintura nesse carro no lançamento e que aí ia colocar em exposição. Então, aqui ela assinando o nome dela, ela fez essa pintura na BMW, ela mesma foi lá e pintou e ficou registrado. E essa pintura dela é colocada em outros lugares. Depois teve na cauda de um avião e depois teve mais um modelo da Fiat que foi convidada para que fosse pintada. Então, se a gente for falar de geometria, se trouxer, por exemplo, essa obra da Esther, a gente consegue falar de figura geométrica, simétrica, o que é, trabalhar o contexto matemático, mas é uma forma de você trazer a cultura africana, porque nisso você vai contextualizar. Então, dentro da sua contextualização ou sensibilização, né, você consegue trazer e falar um pouquinho da cultura africana. Outra forma de trazer a cultura africana é os tecidos quentes, lá de cana. Esses tecidos eles são extremamente coloridos, figura geométrica, também simétrica, e são padronagem, precisa de utilização de muito saber matemático para fazer. A diferença é que quando ele vai ser bordado, tecido, né, ele precisa de um cálculo matemático na hora que estiver fazendo o tecido para formar essas figuras geométricas, diferente de uma estamparia, que eu tenho um tecido liso, e eu vou lá e colo algo em cima, né? Então, esses tecidos também de Gana são bem coloridos, né? Então, em figuras geométricas, eu também posso trazer dentro da minha contextualização. Dentro do tema de proporcionalidade, também difere a série, quando eu trabalho proporcionalidade, uma sugestão é as bonecas Abayomi. As bonecas Abayomi, como toda a história, a gente não tem todos registro da história africana. Então, quando vocês procurarem, vocês vão ver que tem duas versões de história. Particularmente, eu acredito que as duas histórias têm o seu ponto de verdade. Por que que acontece? As histórias africanas, elas eram contadas de geração para geração, para não se perder, né? Mas, como não tem registro, tudo que é contado de pouquinho, né, a ano, tempos e tempo, algumas coisinhas vão se perdendo, outras coisas são colocadas, né, que não existia. Então, as duas histórias que é contadas das versões da boneca Abayomi, eu, particularmente, acredito que tem o seu ponto de verdade e em algum momento da história, alguma coisa se perdeu, se fundiu as histórias, né? E aí, quando vocês procurarem, vocês pesquisam, houve algumas ativistas, mulheres negras, que são mais velhas, né, que elas conhecem um pouco mais de história que os avós que foram escravizados contaram, e vocês tirem, né, as suas conclusões do que vocês acreditam, assim como os historiadores, né, que cada um tem a sua versão da história porque não tem todos os registros, mas no seu contexto geral, as bonecas Abayomi, ela tem os seus significados, né? A palavra Abayomi, que significa encontro precioso. E ela
a boneca, ela é feita só com nós, não tem costura, não tem cola, né? São apenas nós ou tranças. E essas bonecas, elas não têm demarcação nem de olho, nariz, nem boca, né? Isso para favorecer o reconhecimento das múltiplas etnias africanas. Então, o negro é representado, né, dentro da cultura africana de todas as formas, porque cada um tem as suas características, né? Lógico. Então, assim, é uma forma de representação, no geral, dentro das etnias africanas. Por que a boneca Bayomi, né? Quando você vai na construção de uma bonequinha, de um corpo humano, existe uma proporcionalidade. A gente usa o homem vitruviano quando a gente vai falar de proporcionalidade do corpo humano. Então, de complemento ou uma atividade que vocês possam sugerir para os alunos, a construção. A gente tem que ter uma proporcionalidade ao fazer o nó, a fazer as tranças, porque senão não existe uma proporção ali do corpo. Então, é uma sugestão também de você conseguir trazer, né, essa questão. Os jogos, a gente tem um embasamento, né, do quanto é importante os jogos na matemática, o quanto eles influenciam, né, na estratégia, na maneira de pensar. Então, Silva e Kodama, eles falam, né, os jogos são instrumentos para exercitar e estimular um agir pensar com lógica e critério, condições para jogar bem e ter um bom desempenho escolar. Particularmente, a participação em jogos de grupo permite conquista cognitiva, emocional, moral e social para o estudante, uma vez que poderão agir como produtores do seu conhecimento, tornando decisões e resolvendo problemas, o que consiste um estímulo para o desenvolvimento da competência matemática e a formação de verdadeiros cidadãos. Então, a gente sabe muito, principalmente nós que somos da matemática, o quanto o jogo contribui realmente, né, no raciocínio lógico e estratégia para o estudante. Aqui, eu trouxe 2 jogos como sugestão. Esse jogo da onça é um jogo indígena. Originalmente, ele é feito no chão, na areia, então eu pego um graveto e faz, né, o tabuleiro, e é jogado com pedrinhas ali para diferenciar, né, a onça dos cachorros, que são os personagens, né, vamos dizer assim, as peças do jogo. Mas nós temos o tabuleiro também, que hoje é formado, a gente pode fazer de madeira, na folha, é feito o tabuleiro também, tá bom? Esse jogo é um jogo de captura, caça e fuga. Nesse contexto, aqui eu deixei para vocês, depois esse material vai, então ele vai explicar um pouquinho, né, do jogo, da origem, que é indígena, como ele é jogado, ele valoriza o trabalho em grupo, que é uma das competências, né, que foi citado anteriormente, que é importante do trabalho em grupo. E aí, para os professores, né, ele serve como uma atividade lúdica e também mão na massa, que é o que a gente chama de maker. Pois além de jogar, pode-se exercitar a lógica, a criatividade e a expressão, criando sua própria versão desse jogo, cheia de estratégias e genuinamente brasileiro. E o que é legal nesse jogo da onça? Que só na construção do tabuleiro, a gente consegue desenvolver muitas coisas em matemática. Conhecer e utilizar escala, obter noções de reta, semi-reta e segmento de reta, identificar o ponto médio, medir e construir ângulos, classificar esses ângulos, identificar polígonos, reconhecer um quadrado, construir quadrados e seus elementos, identificar bissetriz de um ângulo, definir, construir e classificar triângulos, identificar e traçar a altura e base média de triângulos. Então, são muitas coisas que a gente consegue trabalhar, desenvolver, trabalhar na recuperação, por exemplo. A gente está sempre pensando na recuperação de habilidades com os estudantes, a gente consegue trabalhar o jogo da onça. Só na construção desse tabuleiro, quanta coisa a gente consegue trabalhar aí com o estudante, tá bom? E o último jogo, que é o Mancala, é um jogo africano, também é jogado originalmente no chão, é feito cavidades, né, é feito os buracos ali, e é jogado com sementes. Hoje existe tabuleiro também de madeira, o Mancala se joga online, existem competições de Mancala online, você consegue também em sala de aula. Quem já trabalhou o Mancala, quem está acostumado a trabalhar com ele,
a gente faz normalmente com caixa de ovo. Então, quando fazia com os alunos, trabalhava a caixa do ovo, a gente faz, porque já tem a cavidade, né? E aí a gente joga com feijão, tá bom? Então, assim, ele é fácil também de produzir, você não precisa ter esse tabuleiro aí de madeira bonitinho, você consegue fazer com caixa de ovo, que normalmente a gente faz com os estudantes. Pelo menos era assim que eu trabalhava com os meus alunos. É um jogo também para semear, colher e contar, tem toda uma história, mas de uma forma sintetizada, né? Uma síntese daí do jogo, quanto mais semente você tiver, é o ganhador, né? E aí depois tem todo o contexto Mancala, e a Nídia vai estar falando um pouquinho com vocês desse contexto, porque aí ela vai falar um pouco dentro da área que é dela, mas o jogo em si, quem tiver mais semente é o que ganha, porque é a questão da colheita, eu coloquei até aqui embaixo, né? Então esse jogo ele simula o ato de semear, a germinação das sementes na terra, o desenvolvimento e a colheita, mas também representa a necessidade de guardar a semente para sua alimentação, porque existe uma história por trás do Mancala. Bom, a PCNP Nídia vai falar um pouquinho com vocês dentro da área de ciências da natureza, e aí depois a gente volta a conversar um pouquinho, e aí agora a Nídia vai estar mostrando e exemplificando dentro da sua área. Olá, professores. Sou a PCNP Nídia e vamos dar continuidade um pouquinho às falas, né, da PCNP Audrey, que vai abordar todo esse tema da cultura, né, dos povos africanos. Nesse momento, é importante a gente fazer algumas reflexões, e esse primeiro pensamento vai dar um pouquinho a ideia, né, do quanto a gente pode se apropriar-se dessa realidade histórica. Então, Paulo Freire, em 2001, nos dizia: a mudança de uma consciência ingênua para uma consciência crítica da realidade acontece quando o sujeito passa a se perceber no mundo, se apropriando de sua realidade histórica, possível de ser transformada e objetivada. Então, tudo que a gente ouviu até agora, né, a gente quer esse cidadão. Então, um pouco da minha fala vai passar pela cidadania, em relação que transforme a sua natureza, faça uma leitura de sua realidade. Então, que não é possível, né, haver transformação de uma realidade se os cidadãos não se percebem integrantes do meio e capazes de emergirem de suas realidades, ou seja, né, transformarem as suas consciências ingênuas, tá, para críticas, né, que questionam e reivindicam mudanças. Então, esse é o nosso começo para tudo que a gente vai propor agora em relação às ciências da natureza, pensando um pouquinho nisso tudo, né, o ambiente, percebendo você nesse mundo e nesse ambiente. Então, contextualizando um pouco, né, nessa questão da abordagem da cultura africana em ciências natureza, pensar e ensinar. Então, como que a gente poderia pensar num trabalho? Discutir sob a ótica cultural das populações tradicionais africanas e afro-brasileiras, o estudo, então, da vida, dos fenômenos naturais, dos animais, das plantas, das relações entre formas vivas e não vivas, da saúde, da produção de alimentos, entre outros. Então, assim, o contexto de ciências da natureza, né, dá muitas possibilidades de você estar trabalhando todos os fenômenos, né, que acontecem nesse meio, os animais que habitam esse ambiente, todas as relações, né, das formas vivas e não vivas, entre outras. Então, pensa-se em destacar, nesse contexto, a oralidade, a corporeidade e ancestralidade presentes no jeito de ser, viver e pensar.
das pessoas. Então, vamos lá. Tá? Como que a gente pode estar olhando, né, para esses 3 momentos? Pensando na valorização da oralidade, né? Então, os contos, provérbios, histórias, fábulas, a Audrey bem falou um pouco já para a gente, né, de situações que vêm, né, dessas culturas. Então, as fábulas, mitos, lendas e provérbios de matriz africana e afro-brasileira abordam elementos como a origem da vida, os fenômenos naturais, os animais, as plantas, as relações entre formas vivas e não vivas, a saúde, a produção de alimentos, que são, na verdade, objetos de estudo das ciências naturais. Então, vocês vão encontrar, né, através dessas lendas, mitos, possibilidades de abordar questões de ciências naturais ou de ciências da natureza. Diferentes visões sobre temáticas como a da origem da Terra e dos seres vivos, inclusive seres humanos, discutindo teorias científicas e mitos e lendas. Pode contribuir para a aprendizagem significativa de conceitos científicos e para o enriquecimento cultural mais geral dos estudantes. Então, é uma possibilidade você trabalhar essa questão de valorizar a oralidade. E as questões das ciências estão muito contidas, né, por aí, em provérbios, histórias. Tá? Segundo, valorizar a ancestralidade. Então, aqui é uma questão muito importante, porque trabalha concepções relativas às fases da vida, né? Infância, adolescência, adulto, e a questão do envelhecimento. Então, são questões da cultura muito marcadas. Por exemplo, na cultura Akan, disse que uma pessoa não é mais criança quando ela pode tirar por conta própria os espinhos de seu peixe. Então, aí marca um rito, né, de passagem dessa fase das crianças, né, para a adolescência. E é também muito pertinente a gente pensar nessa questão do envelhecimento, porque as pessoas, né, que têm mais idade têm também os seus conhecimentos e pode ajudar nesse sentido, os mais jovens, porque essa questão, por exemplo, das plantas medicinais, e no caso das religiões, né, que em relação às plantas, o poder curativo, tá? Em relação às religiões, né, todo o espiritual dos vegetais, suas especificidades e formas de obtenção adequada para a preparação de chás e banhos. Então, as pessoas, né, quando envelhecem lá nessa cultura, elas têm um valor muito grande, porque isso é marcado com passagens, com ritos. E valorizar a corporeidade. Diferentes visões presentes na sociedade sobre o corpo, que envolve concepções do ponto de vista biológico e cultural. Nesse sentido, né, corpo-máquina, corpo sagrado. Na verdade, nas ciências da natureza, a gente tem uma temática que aborda as funções do nosso corpo. Mas também, na questão da sociedade, valorizar esse corpo sagrado, né, buscando momentos importantes dentro dessa cultura. E é importante a gente estar contextualizando o jogo Mancala, como a Audrey disse, então trazendo um pouquinho agora para a nossa área de ciências da natureza, como ele simula, né, o ato de semear, a germinação das sementes na terra, o desenvolvimento e a colheita, é um ciclo, né? Então, nesse ciclo também, e isso fica muito visível no jogo, no final, a
possibilidade, né, de guardar sementes, porque vai, né, ganhar, né, quem conseguir, tá, o maior número de sementes. E essa questão do plantar e colher é muito trabalhado em ciências da natureza desde os anos iniciais, né, no segundo ano, né, do ensino dos anos iniciais, já começa a trabalhar quando você olha para o currículo, né, sempre com fotos, né, com todo o contexto dos anos iniciais. E é importante também que a Mancala, né, e outros jogos africanos, a Audrey já observou nesse sentido, que ele pode produzir uma grande quantidade de informações relativas à movimentação dos povos e os contatos entre as diferentes culturas. A gente vai falar um pouquinho, né, em relação a isso na abordagem das situações, né, do currículo paulista. Então, tem um enorme potencial pedagógico a ser explorado na introdução da história e cultura africana e afro-brasileira a várias áreas do conhecimento, né? Não só as ciências da natureza. Então, é um jogo lúdico, além de estimular a valorização de aspectos socioculturais. A gente vai perceber, né, depois, nas situações que são apresentadas aos alunos, esse objetivo de estimular e valorizar essa questão dos aspectos socioculturais no contexto das situações de aprendizagem. E falando agora um pouquinho do baobá, né, ainda relacionado ao jogo, quando você joga, o que você está fazendo é repetir os ciclos da natureza, o cultivo do solo e as colheitas, que seguem os ritmos das estações. Olha, nossa, quantas possibilidades de trabalho nesse sentido. E tem tudo a ver com a nossa área, né, e com as nossas disciplinas da área. É lógico que cada um vai enfocar a física, a química e a biologia, vai enfocar nos seus contextos, né, mas elas vão aparecer, né, em todas as situações. E aqui, novamente, está colocando que simula o ato de semear, a germinação das sementes da terra, o desenvolvimento e a colheita, mas também representa a necessidade de guardar sementes para a sua alimentação. Então, o homem está se preocupando, né, nesse sentido de plantar, colher, mas também guardar sementes para a sua sobrevivência. Então, todo esse contexto, né, que é colocado nessa cultura, é muito importante a gente poder refletir sobre isso e transpor, né, para as nossas atividades e nossas discussões. Tá? E quando você fala de baobá, né, a árvore é uma árvore sagrada, que ela significa preservação. Então, ela tem o tronco mais grosso do mundo, tá? 11 metros de diâmetro, 25 metros de altura, é uma das árvores mais antigas e ela pode viver até 6.000 anos. E sua semente demora 10 anos para germinar. Então, se você pensar que a gente é um jogo, né, de semear e colher e plantar, que demarca tempos, passos, etapas. Então, é um tempo bastante, né, bastante grande esse período, né, de germinação a partir de que ela tem o contato com o solo. Algumas observações, né, e algumas situações que que a gente pode falar, né, sobre o baobá e a importância dessa árvore milenar na cultura africana. Então, partindo um pouquinho, né, para o nosso currículo, em relação às competências específicas, né, da BNCC, de Ciências da Natureza, a Audrey já falou um pouco, né, das competências gerais, e que tem tudo a ver, né, com essa dinâmica que a gente está trabalhando nessa proposta para vocês. Então, nesse primeiro momento, né, analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações
e relações entre matéria e energia para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem produtos produtivos, minimizem impactos ambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. 2. Então, se a gente vai, né, analisar e utilizar essas interpretações da dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, né, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. E a terceira, investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais ou globais e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, aqui, né, essa questão, né, do ensino médio, né, dessas três competências específicas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente nas situações de aprendizagem, tá? Que é uma forma, né, de você poder trazer esse trabalho, né, da cultura africana para dentro das salas de aula para os nossos alunos. As competências específicas do ensino fundamental também, né? Tá? Vou citar algumas questões, por exemplo, compreensão de todo, tá, da ciência da natureza como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico, tá, que são as referências aí para a gente também. Em relação, né, à explicação, de análise, de compreensão de fenômenos, né, do mundo natural, social e tecnológico, incluindo o digital, pensando nas relações, né, que se estabelecem entre eles, sempre buscando, né, a criatividade e buscando respostas, né, como é o mote aí da nossa área. A questão da argumentação também em dados, né, baseado em dados e evidências, tá, para defender pontos de vistas e que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. E puxando já para o quarto, né, conhecendo, né, cuidar de si, do corpo, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro. E recorrendo sempre, né, aos conhecimentos das ciências da natureza e as suas tecnologias, né, na abordagem dessa cultura africana. Então, o currículo em ação, né, e o material também Aprender Sempre, utilizado nas nossas escolas, também garante que isso seja possível, né, de ser trabalhado, porque, na verdade, os fundamentos científicos e tecnológicos tratados de modo intencional em todos os âmbitos da vida humana. Tá? E a importância, né, que assegurar aos estudantes o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história. E essa questão, né, do conhecimento, lá do início do Paulo Freire, que essa consciência ingênua, né, se transforme em uma consciência crítica cada vez mais. Então, agora um momento no chat. Tá? Vamos estar colocando aqui uma questão para vocês responderem e darem as suas contribuições. Como a educação antirracista pode ser trabalhada dentro da área de ciências da natureza e suas tecnologias, em articulação com o currículo em ação e o Aprender Sempre?
Obrigada, então, professores, pelas contribuições. Vamos dar sequência a essa nossa TPC. Importante pensar, né, de que forma eu vou abordar essa questão. Pensei aqui num primeiro momento, né, numa abordagem da educação ambiental, né, porque essa interação do homem com o ambiente, as diversidades da vida. Então, é uma das possibilidades. Ok? Tá? Agora, depois, né, no contexto de vocês pensem em outras situações, em outras abordagens que vocês podem ter em relação ao tema nas aulas de vocês. Então, olha, pensei em temas relacionados ao meio ambiente, tem tudo no contexto, né, da cultura africana. Educação ambiental, lógico, o papel do homem, a questão da sustentabilidade. Os desequilíbrios ambientais que ocorreram aí no tempo, né, nesse tempo, desde a origem da vida, a origem da terra, a preservação, como fazer para preservar essa biodiversidade. As questões socioambientais, muito importante estar discutindo isso com os alunos, né? Qual o papel deles, né, nesse ambiente hoje, na verdade, olhando também para o passado, né, vivendo o presente, mas olhando para o passado. Porque o que a gente quer é uma sociedade sustentável. Então, uma das possibilidades é nesse sentido, a busca, né, de temas relacionados à educação ambiental. E de que forma? Né? Multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar, tá? Então, vamos começar. Primeiro, né, a pouco, a gente começar a discutir o tema com os alunos e depois, sim, pensar nessa questão da disciplinaridade. Eu acho que fica muito mais, assim, dentro, né, pensando na nossa área, os componentes física, química, biologia e ciências. Tá? E também, né, nos contextos em relação a outras disciplinas. Então, pensando em ciências, o que vai aparecer aqui para vocês? Alguns slides, né, sobre algumas situações de aprendizagem. Tá? A gente não vai trabalhar a situação, mas todas elas têm objetivos, é essa a reflexão, que todas elas têm objetivos, por exemplo, essa sobre os valores que diferentes grupos sociais estabelecem com o meio ambiente, na questão do cuidado do solo, né? Na questão desse ambiente que deve ser preservado, entrando aí também, né, não só do solo, a água, tá? A vida e a importância da cobertura vegetal, que a gente tenha, né, essa conservação das bacias hidrográficas. Então, é um ponto, né, essa situação de aprendizagem e na questão dos seus objetivos pontua essa importância com o meio ambiente aqui também, né? E aqui a questão das, né, a gente pensar um pouquinho da biodiversidade das espécies vegetais e animais, né, nas áreas verdes de sua comunidade. Você está vendo o próximo, né, trabalhando o próximo, mas também você pode estar relacionando, né, valorizando a cultura e a sabedoria de povos tradicionais em questões, né, das ervas, de toda a biodiversidade, na verdade. E também, por um outro viés, né, a variação dos seres vivos no meio ambiente. Se a gente está preocupado nesse sentido, de condições nesse ambiente, para que os seres vivos possam, né, tanto animais quanto vegetais, possam estabelecer uma relação, né, de sustentabilidade
nesse planeta, é importante, tá? A gente está trabalhando nesse sentido. E uma das habilidades, né, que se apresenta nessa situação é discutir a evolução e a diversidade das espécies, né, com base na atuação da seleção natural, né, resultante desse processo reprodutivo. Em física, tá pegando aí as questões do currículo em ação, né, que vão depois se desdobrar um pouquinho no material do Aprender Sempre. Todos os temas nesse caderno, eles foi escolhido por quê? Para essa abordagem com vocês. Porque todas as atividades, né, desse volume 3 do caderno do professor, na primeira série, trata de questões importantes que se relacionam com todo o nosso contexto, né, da cultura africana, com possibilidades de estar explorando, né, os temas. É lógico que os objetos do conhecimento são outra história, mas pelo menos na questão das temáticas. Então, a abordagem aqui é na questão das temáticas. Então, em física, nessa situação de aprendizagem em 2, vai falar toda essa questão da Terra e universo e da formação e evolução das estrelas. É sabido, né, que os povos antigos, né, os africanos também, né, eles observavam o céu e dessas relações, né, que eles tinham, né, com essa observação do céu, as estrelas, né? Muitos ditos populares e crenças, né? Hoje, tá? A gente traz dessa cultura. Por exemplo, a gente, nessa observação, num dito popular, fazer um pedido e acreditar na realização. Quando a gente já viu uma estrela caindo do céu, alguém já viu? Ou quando você aponta, né, o dedo para uma estrela, que a cultura popular disse que, né, nascem verrugas nas pontas dos dedos e às vezes no nariz. Então, na verdade, todas essas questões podem ser transformadas, né, para nós agora, né, em relações para a abordagem do ciclo de vida das estrelas, que é o que está pedindo essa situação de aprendizagem. Elas também nascem, crescem e morrem, mesmo em tempos enormes. Tá? As questões de concepções da origem do universo, né? De onde a gente veio, as questões culturais que explicam essa questão da origem do universo. E na história da ciência, né, o mito da criação. E como esse conhecimento científico evoluiu ao longo da história. Então, dá várias possibilidades, né, de abordagem nessas situações. Aqui também, completando, né, é interessante também a gente colocar que nesse volume, né, as atividades, as situações são trabalhadas tanto em química, quanto em biologia, quanto em física, ao mesmo tempo. Tá? Então, dá para os professores, além de fazer, né, uma relação aí nessa questão, essa conversação no tratamento dos temas, porque aqui, por exemplo, nessa questão de terra, vida e cosmo, a construção do conhecimento, em biologia vai focar na origem da vida, em química, as definições e teorias e hipóteses. Então, é bem interessante que dá para aproveitar bastante nesse sentido. E aqui, né, nessa habilidade de física, onde o tema é Terra, Vida e Cosmos, dá mais oportunidades, porque você vai analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar diferentes explicações sobre o surgimento e a evolução da vida, da Terra e do universo, com as teorias científicas aceitas atualmente. Então, é um bom modo, né? É uma boa opção de trabalho.
E aqui, né, trazendo aqui um pouco da tecnologia, né, também pensa-se em fazer reflexões sobre os valores que diferentes grupos sociais estabelecem com o meio ambiente em relação a esse objetivo específico, né? Então, como os diferentes povos lidam, né, por diversos tempos com a agricultura, que hoje tem se a possibilidade de trabalhar com a irradiação de frutas, por exemplo, para minimizar as pragas. Então, são discussões, né, mais aprofundadas que a gente poderia estar pensando nesse sentido, né, que tem esse slide aqui, que dá um pouco de foco nessa atividade. Os benefícios e riscos da radiação para a saúde humana, né? É lógico, a gente tem, né, o uso, né, da radiação por conta um exemplo disso é a quimioterapia, a radioterapia, que é utilizada com muito sucesso hoje, tá? Mas como esse tipo, né, de conhecimento é visto por diferentes pessoas e culturas, tá? Então aqui a gente pode também retomar, pegando lá toda a nossa ideia inicial, retomar o valor, né, com os alunos de se ter um espaço para o cultivo, né? Então aqui dá bem essa ideia e possibilidade do trabalho nesse sentido. Tá, gente? São pensamentos e ideias, né, que partiram num primeiro momento para a gente começar a pensar, né, no seu trabalho cotidiano, lá no desenvolvimento das situações de aprendizagem. Na química também, tá? A abordagem, né, dos fenômenos naturais, ações humanas, né, com um passo, né, aí de buscar o equilíbrio, né, em relação às ações humanas. Aqui tem duas fotos, né, que traz essa questão das usinas e indústrias, né, e do vulcão. Tá? É um elemento, na verdade, do processo natural, e a imagem 1 da ação humana. Então, toda essa questão dos ciclos biogeoquímicos também vai ser abordado, né, na biologia. Essa questão das sabedorias, né, tem uma situação de aprendizagem que pode fazer conexão com a cultura e a sabedoria de povos tradicionais, lá quando a gente viu a questão das ervas, né, dos povos, né, que na questão quando envelhecia, né, passava os seus conhecimentos sobre as ervas para os mais novos, e isso perpetuava a cultura, né, desses povos. Então aqui pode estar sendo colocado nesse sentido, voltar um pouco, né, para as ervas, né, que a gente conhece. Na questão dos remédios, coloquei duas imagens aí do salgueiro branco, né, que é utilizado, né, que foi depois toda a história, o ácido acetilsalicílico, né, e também a questão da flor de maracujá, né, que desde os tempos remotos, né, que remontam à história, essas duas plantas aparecem, trazendo, né, algumas propriedades curativas para os seres humanos. Então, fazer esse contexto, né, ou mais no início dos tempos, da cultura dos povos antigos. E na biologia, né, também nessa questão de vida, cosmos, né, os fenômenos naturais também, as ações humanas e também a busca do equilíbrio. Então, sempre essa questão dos ciclos biogeoquímicos, a interpretação dos fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos. Porque lá na cultura africana, nos tempos, né, que remontam aí à evolução do homem e do universo, né, como que era esse cuidado
com o ciclo da água, tá? Com o ciclo do nitrogênio, como que era tudo. E agora o homem interferiu, claro, nesses ciclos. Como que agora, né, a gente encontra esses ambientes, né? E também, voltando à nossa questão lá do início, né, busquei uma situação onde a gente e os alunos, né, vão discutir o que a gente sabe sobre a origem da vida, na questão dos mitos da criação. Então, eles teriam que comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da vida, da Terra e do universo, com as teorias científicas aceitas atualmente. Então, o povo africano está nesse contexto. Então, é muito interessante, né, quando você aborda essa questão dos povos. E o mito de criação, né, é uma possibilidade de você trabalhar nesse sentido. E aqui também vem, né, sempre dentro da vida, terra e cosmos, por isso que eu disse que é privilegiado esse volume, né, do currículo em ação, para que a gente possa trazer explicações, né, para os estudantes sobre o surgimento e a evolução da vida, da Terra e do universo. Sempre, né, na questão da ciência da natureza, a questão do científico, o que é aceito, né, hoje. Aqui também dá para trabalhar em relação, né, ao parentesco entre os seres vivos, né, quem possui maior proximidade evolutiva, tá? E aqui é muito, muito interessante, né, você avançar e ampliar essa questão no contexto escolar, aspectos da interação entre os mecanismos biológicos e culturais na evolução humana. Então, aqui o que mostra, né? Pés, tá? Então, trabalhar as características ligadas a fatores culturais, né? Por exemplo, tá? Aqueles seres, né, que vivem em árvores, toda uma adaptação, né, dos dedos, tá? E para o homem que é bípede, né, também, como que ele evoluiu nesse sentido, né, trazendo, né, esse contexto da evolução cultural e biológica do ser humano. Então, é uma discussão bem, né, interessante, relacionar a anatomia dos pés humanos com as patas dos primatas. Na verdade, aqui, né, a gente coloca que a teoria da evolução ainda é cercada por interpretações equivocadas, mas só no estudo, né, e só nesse relacionar, né, com essa questão da cultura é que a gente pode trazer para os alunos, né, clarear um pouco mais essas interpretações equivocadas, mostrar, né, onde elas se encontram. Nos cadernos tem bastante discussões nesse sentido, tá? E também uma questão que a gente poderia abordar, que também está ligado a uma situação de aprendizagem, é que as diferenças biológicas entre as populações. Então, vai tratar das mudanças, né, das alterações que ocorreram no ambiente africano que provocaram alterações na anatomia do Homo erectus. Então, é bem interessante, vale a pena, né, quando chegar esse momento, se já trabalharam ou não, porque ele está no volume 3, na verdade, mas que dê um enfoque, né, todo especial nessa questão da cultura africana. Então, agora, a gente vai, né, tá trabalhando uma reflexão final com vocês e nesse primeiro momento, tá, vou chamar a PCNP Audrey para estar fazendo essa reflexão final. Obrigada. Deixamos uma mensagem final para reflexão de todos nós enquanto educadores. A gente olha, mas
vê. A gente vê, mas não percebe. A gente percebe, mas não sente. A gente sente, mas não ama. E se a gente não ama a criança, a vida que ela representa, a infinita possibilidade de manifestação dessa vida que ela traz, a gente não investe nessa vida. E se a gente não investe nessa vida, a gente não educa. E se a gente não educa no espaço-tempo de educar, a gente mata. Ou melhor, a gente não educa para a vida. A gente educa para a morte das infinitas possibilidades. A gente educa, se é que é possível dizer assim, para uma morte em vida, a invisibilidade. Então, que possamos enxergar cada aluno, né, cada estudante que está ali na sala de aula, trazer a representatividade para que ele se sinta pertencente àquele espaço. Obrigado pelo dia de hoje, a oportunidade de estar com vocês, refletindo sobre o tema e que toda essa reflexão gere ação. Que a partir do dia de hoje a gente sejamos melhores do que antes. Um abraço a todos e um bom trabalho.